Olá, aqui é o Michel Leme e este é o Trocar Ideias número 34. Vamos direto para a questão. Abre aspas. Michel, você poderia falar um pouco de timbres em relação à guitarra jazz? Se você ainda busca um timbre diferente ou se já chegou onde queria em relação a esse ponto? E como influencia na identidade musical do guitarra em si? Pergunta do Rubens Barbosa, @Rubens Barbosa Guitar no Instagram. Muito grato, Rubens, pela participação, pela questão enviada. Então vamos lá, eu separei 6 itens aqui. Primeiro, eu inicio trazendo o primeiro setup que chegou mais perto em relação ao que eu imaginava como meu som. Um amplificador valvulado chamado Alex Stromboli, não sei se é marca e modelo, mas era um cabeçote valvulado de 80 watts que eu comprei do meu irmão. A caixa tinha um espaço para 2 falantes de 12, mas só tinha um. E mesmo assim foi um som que, depois de eu consertar um ruído terrível que tinha, que ninguém conseguia, e ainda vender inexplicavelmente em seguida, aquelas besteiras que a gente faz, eu continuei buscando esse som. E eu tive vários amplificadores nacionais e gringos que nunca chegaram perto daquilo que eu sentia com esse amplificador. Enfim. A única marca que chegou foi a Hot Stage, que eu tive contato em 2007, firmamos parceria e desenvolvemos a série Libra, que é o ampli que eu venho usando desde então. Detalhe, na época do Alex Stromboli eu tocava mais rock, mas o clean dele era o lance, porque eu percebi que inclusive valorizava os pedais de drive ou distortion que eu usava. Então eu observo que não foi uma questão apenas de gênero musical, mas do que eu imaginava e precisava em termos de som num amplificador. Então não é porque eu tocava rock que aquele ampli dava certo para mim, é o som dele, o som que ele me dava era o lance. Então é isso que eu busquei tanto tempo, não consegui, e não importa, marca ou não, famosa ou não, bom ou não, caro ou não, a gente precisa do som que a gente busca, né? Meio simples isso. E eu encontrei isso com a Hot Stage, que é valvulado e por sorte aqui em São Paulo, inclusive perto da minha casa. Né? Podia não ser assim, mas foi isso que aconteceu. Vamos lá, segundo item. Um breve comentário sobre timbres em relação à guitarra jazz, né, que o Rubens pergunta aí. É que este afunilamento de uns tempos para cá, com tanta gente fechando o tone, né, o botão do tone da guitarra, e soando como Pat Metheny, mostra uma tendência de monocultura que é estúpida. É como se não tivesse existido Charlie Christian, Wes Montgomery, Barney Castle e tantas outras pessoas que usavam o som da guitarra com um range mais abrangente de frequências, graves, médios, agudos. Mas em se tratando da tomada de narrativa do Jazz Education e da ambição de quem serve a mais esse bezerro de ouro, fica até fácil de entender. Tal padronização, com tanta gente soando igual, tem a ver com qualquer coisa, menos com música. E menos com uma busca sincera, ou mesmo com inteligência. Então, dentro de todo esse copiar e colar dessa ideologia de ensino, como é que um aspecto como o timbre sairia ileso, né? É um pacote, e é um pacote de destruição. Terceiro item. O timbre que venho usando desde 2007 é bem próximo do que eu sinto, do que eu imagino. Eu usei, inclusive, vários tipos de guitarra desde então. E é como se o amplificador, a cada tipo, cada modelo diferente, como se o amplificador traduzisse fielmente o que cada uma tinha para oferecer. No momento, estou usando a semiacústica sem furos no tampo, que é a Concept Music Maker. Obviamente, ela tem mais particularidades. E nela eu uso cordas da Dario Chrome 012, com a corda sol desencapada 22, com a primeira Mi 013. Palhetas Gucci 2mm, é um modelo que ele chama de Classic, que tem um material muito resistente, dura bastante, é um Deurin bem puro, que também é importantíssimo para o timbre palheta, né?
Eu comentei até outro dia aí no meu Instagram, tem lá uma postagem sobre palhetas, se alguém quiser eu coloco o link aí. Mas assim, a palheta 2mm para mim, ela chega um pouco mais próximo do timbre do dedão. Eu não consigo tocar de dedão, mas eu acho o timbre do dedão belíssimo. Então isso influi também no timbre geral. Então, com a questão da semiacústica, eu me surpreendi ao fazer a transição. Porque eu estava usando acústicas desde 98. A primeira que eu tive foi uma George Benson, da Ibanez. E tem sido muito positivo. Eu sinto que observo e sinto que foi mais um passo para o som que eu imagino. Quarto item. Como a vida está em movimento, né? Respondendo aí quando o Rubens fala aí, se eu ainda busco um timbre diferente, como a vida está em movimento, devemos ficar atentos e atentas à nossa imaginação, às nuances que surgem e nos levam a outros sons. Eu procuro estar atento e essas nuances, no meu caso, se dão em termos de guitarras e efeitos. Porque o amplificador valvulado que eu uso, nessa série Libra que eu uso aí, da Hot Stage, é a base que permite as variações que surgem. O som limpo que eu venho usando, mesmo que um pouco crunch às vezes, o que eu também gosto, tem quase a mesma eu uso quase a mesma equalização quando eu ligo, por exemplo, um pedal distortion, quando eu quero um som pesado. Eu tenho alguns sons assim. Eu não curto muito overdrive. Quando eu quero distorção, eu quero distorção mesmo. E eu uso um pedal da Hot Stage também que chama Blood. Né? Tem vários vídeos com ele. Então, talvez, independente do estilo, seja interessante pesquisar até chegar ao som limpo que você imagina, porque ele pode vir a ser a base para os outros timbres. Então, eu estou me baseando no que eu observo no meu processo, certo? Você pode dizer que é completamente ao contrário para você e está tudo bem. Quinto item. Eu gosto do som da guitarra saindo do ampli como uma continuação natural do que eu ouço nela desplugada. É diferente, sabemos, mas, citando um exemplo extremo, assim, tem amplificadores que você liga a guitarra e eles soam de uma forma muito decepcionante. Né? Eu já tive experiências assim, até gravando ou então tocando com o ampli emprestado de alguém. Então, o som que eu venho usando soa natural para mim. E a equalização que eu uso ajuda a projetar, né, esse som, porque eu ouço o range de frequências que traduzem mais fielmente o timbre da guitarra, com graves, médios e agudos. Então, além disso, ouvir os caras que eu citei e outras pessoas em outros gêneros musicais, ajudou muito no sentido de eu passar a acreditar cada vez mais que o que eu sinto e o que eu imagino, é sempre o melhor a ser buscado. E não entrar numa onda, numa tendência, certo? Eu não estou trabalhando, enfim, na Bolsa de Valores. Então, outra coisa, eu reparei isso nos saxofonistas. Você vê, o saxofonista chega para tocar, põe o sax perto do microfone e pronto. O som está nele, no instrumento. Então, obviamente na cabeça, na concepção. E isso foi interessante para mim porque me ajudou a buscar um equipamento onde nada precisasse de correções. Eu não tenho um pedal corrigindo o outro, sabe? Esse tipo de coisa. Então, ou então uma coisa para corrigir a ação da guitarra que é baixa. Não, eu não tenho nada para corrigir coisas. Então, eu sempre quis que o som saísse tão direto quanto isso que eu vejo nos saxofonistas. Você ouve um som direto, o cara tá soprando, você ouve o som que sai lá do instrumento, sem intermediários. Claro, tem o PA, tem o microfone, mas isso, sendo assim minimamente razoável, vai ser o som da pessoa, né? Então isso me ajudou muito. Eu sempre gostei de um som mais direto, mesmo quando eu estou usando com distorção. Eu gosto de um som orgânico, um som, um treco
sei lá, que precisa de 1000 coisas, uma compensando a outra. Então acabou que, para mim, acabou rolando uma guitarra, um cabo e um amplificador. Eles são o suficiente para mim. Às vezes eu uso um efeito para dar aquele efeito. Então às vezes eu uso um flanger ou um simulador de Leslie ou wah-wah, seja lá, mas é efeito, não é um troço para corrigir nada, né? Sexto item, um comentário que eu acho necessário dizer. Nada do que eu digo aqui tem a ver com papo idiota, coisa de macho, guitarra ampli e só, como se fosse um ato heróico. Isso tudo é uma estupidez, não é nada disso. Inclusive chega de testosterona mal direcionada, né, minha gente? A questão é o que eu gosto, imagino e quero. Por exemplo, eu já toquei em algumas Stratos, né? Com 010, que foi impossível de tocar. Às vezes pegando para dar canja de algum amigo, assim. E não rolou, não consegui tocar. Então, tem muitos fatores. Não é questão só da corda mais uma espessura maior. Não é isso. Não é só a questão do valvulado. Para mim é um pacote. Eu fui percebendo item por item. Então, gente, a questão não está em valores absolutos. Tipo, eu vir aqui e falar isso é melhor. Né? Eu estou falando que é melhor para mim. Né? E também levando um papo sobre a ideia toda em torno desse negócio, do que me motiva, do que abre caminhos para mim. Então, a questão não está em valores absolutos, como medidas de corda, tipo de ampli, etc. A questão está no que faz bem para você, em primeiro lugar. E se o som está bom, é mais uma inspiração, mais um elemento a favor. Então, vamos na nossa, né? As tendências aí só servem para ceifar potenciais, né? A padronização é um negócio estúpido. Então, de novo, acredite na sua visão, no seu bom senso. Acredite no que você ouve nas suas gravações e que você percebe que você tem que melhorar, esse tipo de coisa. Então, só finalizando aqui, enfim, essas citações de internet a gente nunca sabe se são fiéis, mas eu gostei dessa aqui, atribuída ao Carl Jung. Abre aspas. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Me enrolei e vou repetir aqui. Abre aspas. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Fecha aspas. Então, muito grato pela questão aí, Rubens. E muito grato a você que está assistindo aí. Tem tantas outras edições aí antes disponíveis aí no YouTube do Guitar Experience. Seja bem-vindo e bem-vinda. Envie sua questão para @MichelLemMusic no Instagram ou @GTRExperience no Instagram também. Ou no meu e-mail, michel@michelleme.com, Facebook, enfim. Importante é, se você está a fim de participar, a gente trocar essa ideia aqui. Muito grato e até já!